Boa noite, boa noite. Você que está aí nos assistindo hoje em cenário um pouco diferente, né? Não tão não o mesmo que a gente está acostumado, né, a fazer a nossa live, espaço diferente. Seja muito bem-vindo à nossa live. E hoje o tema é luto na pandemia. Luto na pandemia é o tema de hoje. E hoje a gente vai receber a psicóloga Caroline Mazon, com quem a gente vai abordar esse tema hoje. Muitas pessoas estavam aguardando essa live. Já já ela vai entrar. Como eu sempre falo, a gente inicia a nossa live diretamente com uma música para poder trazer um clima na questão da nossa live e tudo e tal. Já vou mandar o convite para ela. Ela já está aqui na linha. Você que vai assistir essa live posteriormente, não deixe de compartilhar com outras pessoas. E também, se alguém estiver neste momento passando por essa situação, você pode sim clicar agora mesmo no aviãozinho, convidar a galera, pode compartilhar nos seus perfis, tanto Instagram, Facebook, YouTube, pode convidar mais gente para que muitas pessoas venham sim participar aqui com a gente, porque a nossa convidada tem muito conteúdo, tem muita coisa assim para compartilhar com todos que estão aqui nos assistindo. Já vou cumprimentando os que estão entrando agora, o João. João, como que você está? Faz muito tempo que eu não te vejo. Então, iniciando essa live de hoje com essa canção do Thales Roberto, Saudades, né? Arde outra vez. Então, tentando aí entrar no clima da nossa live de hoje, que eu vou mandar o convite agora para a nossa convidada. Lembrando, gente, esse quadro se chama Entrevistando. Você também pode vir fazer parte, inclusive o João. Vou mandar um convite para o João vir fazer parte também aqui da nossa live. Saudações também para a Marcela Chiari, que está entrando agora na nossa live, sempre participa aqui com a gente. Agora, vamos mandar o convite para a nossa convidada. Beleza? Ela vai entrar e a gente vai iniciar o nosso bate-papo de hoje. Olá! Olá! Oi, tudo bem, Carol? Como vai? Tudo bem? Boa noite! Sim. Que bom que você está aqui na nossa live. Hoje a gente iniciou a nossa live naquele naipe, né? Um som um pouco mais lento, porque geralmente a gente inicia com aquela música animada e tudo. Mas devido ao assunto de hoje, né, que é luto na pandemia, não poderia iniciar essa live de outra forma, trazendo essa canção, que traz essa questão da saudade, do momento, né, para a gente poder trazer esse assunto, abordar e ao mesmo tempo uma palavra de conforto, de acolhimento, que eu sei que você aborda isso muito bem, você tem esse trabalho fantástico, né, que tem feito. E eu gostaria, para quem não te conhece ainda, se você puder se apresentar novamente, né, porque essa live, talvez a gente vai ter um público que assistiu a sua primeira live, que foi sobre relações abusivas. A Carol está voltando hoje com essa segunda live. Falaremos sobre luto na pandemia. E a gente já está agendando a terceira live, que vai ser em maio, tá bom? Já fiz a carteirinha dela, de sócio, aqui do Entrevistando. Carol, por favor, se apresente para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir posteriormente e quem vai compartilhar também com mais pessoas possam te conhecer para que nós venhamos a iniciar, dar o pontapé à nossa live de hoje. Boa noite, Sérgio. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos que estão entrando para assistir e quem vai acompanhar, né, em outro momento. Então, vamos lá. Eu sou a Caroline, eu sou psicóloga de formação. Desde sempre, né, desde que eu comecei a trabalhar na psicologia, eu fui para a área hospitalar e lá eu me encantei, conheci os desdobramentos. Aí, atualmente, eu sou coordenadora do setor de psicologia do Hospital Ouro Verde. Tá? Além disso, eu tenho graduação em psicopedagogia, em psicologia hospitalar, né? Outras tantas atuações aí durante meus 22 anos de formato. Que legal, que bacana. Então, Carol, você quer falar um pouquinho, um pequeno trecho, isso não estava no nosso plano, né? Sobre a última live sua, que foi sobre relações abusivas, né? Que é para quem tiver interesse, talvez, de voltar lá no IGTV, porque está salvo, está também no YouTube. Então, um resuminho, um resumo bem curtinho, o que seria relações abusivas, para quem realmente se sentir interessado no assunto, voltar lá para pesquisar. Uma coisa assim, para fazer um apanhado. Legal. A gente abordou, né, que relações abusivas está diretamente relacionado a
qualquer medo que eu tenha de me manifestar numa relação com o outro, sendo esse meu marido, namorado, mãe, pai, irmão, irmã, ou relações de trabalho. E que eu tenho que sempre ficar atento que isso tem adoecido muitas pessoas. Não acontece só na relação de mulher para homem, mas vice-versa também, e nas relações homoafetivas. Isso não discrimina quem vai estar envolvido. Mas é o que a gente tem que observar, galera. Eu estou numa relação que eu tenho medo de ser eu mesmo, que eu piso em ovos para conseguir me manifestar, ou emitir a minha opinião, escolher a minha roupa, ou escolher uma música que eu gosto de ouvir, eu tenho que ligar um sinalzinho de alerta, porque alguma coisa de errado tem e eu tenho que procurar ajuda. Ah, legal. Eu estou tentando colocar o título aqui, salvar. Todo mundo sabe fazer isso, menos eu. Não estou conseguindo salvar o título. Vamos ver se eu consigo agora. Gente, é tão difícil salvar o título aqui da live. Vamos ver, vou pedir para minha esposa que está aqui do outro lado acompanhando. Amor, coloca, por favor, o título. Vou tentar salvar para ver se fica. Carol, agora voltando na nossa live de hoje, né? A gente está falando de luto na pandemia. Eu sempre monto um script daquilo que realmente eu vou abordar com a pessoa entrevistada. E eu coloquei aqui o que é luto. Como que pode ser definido o luto? Essa palavra, luto, tem alguma definição que você poderia trazer para quem está nos acompanhando agora? Vamos ver se eu consigo. Sim. A gente tem que entender que luto não é só algo ligado à morte, tá? Porque quando a gente fala de luto, claro que hoje a gente vai estar abordando esse luto coletivo que a pandemia nos despertou, tá? Mas a gente tem que entender que luto refere-se a um processo de rompimento. Tudo que eu tenho um vínculo e se rompe, permite que o indivíduo vivencie um processo de luto. E a gente tem que entender que existem os lutos normais, que são aqueles lutos com reação esperada, e os lutos patológicos. Tá? E o que vai diferenciar o luto normal do patológico é o tempo de duração. Tá? Não tem uma regra, tá, para tempo de duração de luto, mas o que a gente tem que entender é que tudo que chega nos extremos, Sérgio, não está saudável. Tá? Então, assim, fazem 10 anos que eu perdi o meu emprego e até hoje eu sofro por conta dessa perda a ponto de interferir na minha rotina. Isso é um luto, a gente pode começar a entender como um luto patológico. Mas a gente, claro que pode considerar um aspecto apenas. A gente tem que entender o contexto inteiro para que a gente possa realmente classificar. Pois isso está no DSM-5, no CID-10 de saúde mental, de transtornos mentais. Então, a gente tem que sempre fazer essa consideração. Entendi. Olha só, você entrou em alguma coisa que eu queria agora tirar outras dúvidas. Você falou que tem aqueles... O luto, muitas das vezes, quando a gente, por exemplo, o tema, a gente já falou aqui, luto na pandemia, eu acredito que, como muitas pessoas que estão acompanhando ou que virão a ver, vamos pensar na questão da perda de uma pessoa, né, de um ente querido e tudo. Mas pode também se falar, pode usar luto para a perda de outros vínculos que a pessoa tinha? Pode também fazer essa ligação? Por exemplo, como você trouxe o exemplo do emprego. Eu sei que com animais também as pessoas usam a palavra luto, mas pode-se fazer também essa ligação? Pode. A gente tem que ficar sempre atento que o luto não é só relacionado à morte. Apesar da gente viver numa sociedade que, se eu estou de luto, é porque morreu alguém. E isso não é verdade. Porque, Sérgio, a gente tem luto, a gente tem um sentimento de dura quando a gente descobre que nós estamos doentes. Sim. Tá? Eu não morri, eu estou doente, tá? E é um luto em relação a de quanto eu era saudável para hoje o quanto eu estou adoecida. Luto de animais, eu perdi um bicho de estimação que eu tinha um afeto verdadeiro. É natural e faz parte do processo você vivenciar o luto. Tá? Eu precisei ter uma mudança brusca de condição financeira.
Eu tinha um emprego que me pagava X, eu fui demitida desse emprego, tá? E hoje eu vivo com menos X. Eu posso vivenciar o luto também, porque o luto é qualquer processo que tenha uma perda envolvida. Qualquer tipo de perda, qualquer ruptura de laço. Entendi. Pessoal, pode ir colocando aqui as suas perguntas, você que está aí nos assistindo, seja muito bem-vindo. E outra coisa, você pode encher a Carol de corações, porque ela já tem uma carteirinha aqui no Entrevistando, ela vai voltar muito mais vezes, já avisando aqui, em maio ela estará de volta, tá bom, gente? Então a gente vai ficar fevereiro, março e abril sem a Carol, porque o quadro já está fechado, mas em maio ela estará aqui. E outra pessoa que a gente vai convidar também é a Clícia Nogueira, que acabou de entrar agora na live. Ela será uma das nossas próximas convidadas. Cumprimentando aqui todo mundo que está entrando, inclusive a enfermeira Rebeca Ferreira, lá de Vitória, Espírito Santo, com quem teremos também um momento de bate-papo aqui no nosso Entrevistando. Carol, obrigado pela essa resposta, mas eu vou fazer uma outra pergunta. A gente já tem uma pergunta aqui do pessoal que nos acompanha. A próxima pergunta que eu ia fazer, mas eu vi que você já respondeu, seria quanto tempo dura? Você já falou que tem o luto normal e os extremos também, todos os extremos não são bons, né? A gente vê ou muito pouco, né? É algo que tem que ser sim observado. A minha terceira pergunta: como a psicologia trabalha com esse processo de luto? Como que vocês abordam? Como que vocês trabalham? E como que é seu processo em si? Como que você coordena também esse processo para as pessoas que te procuram, os atendimentos que você já fez? Se você teria alguns exemplos para nos trazer aqui para que nós venhamos a tentar linkar juntamente ao assunto que nós estamos abordando aqui. Por favor. Vamos lá. Então, assim, a gente tem que entender que a atuação da psicologia dentro de um hospital, Sérgio, ela é muito voltada ao luto em questão de morte, tá? Então, a gente vai acolher as famílias quando estão perdendo o paciente. Mas, quando eu vou para um consultório fazer um trabalho de luto em relação ao luto, primeiro que assim, lá no consultório eu tenho que esperar a pessoa me procurar. Diferente do hospital que eu vou abordar, tá? Então, dentro do hospital, a família é convocada para conversar com o médico, ou para receber alguma notícia de piora, ou para receber notícia de óbito. Aí a gente acompanha este informe, esta conversa com os familiares, para que possa se dar um acolhimento frente à resposta da família ao que foi apresentado. Em outro cenário, no consultório, eu estou lá, aí o paciente liga, gostaria de agendar o horário, porque eu estou em sofrimento, e muitas vezes ele não reconhece o sofrimento dele em relação ao luto. Tá? Então, assim, são variáveis diferentes. No consultório é um processo analítico, que você vai entender as relações da pessoa desde a infância, como ela lida com as perdas na vida dela, o que significa perder dentro de um contexto de formação de indivíduo, de pertencimento. No hospital, a gente fala aqui agora. A gente fala de um momento onde a pessoa, de repente, adoeceu, de repente, precisou internar e, de repente, morreu. Tá? Então, eu vou tentar trazer um pouquinho mais para o hospital, porque é o que eu trabalho, tá? Que, principalmente para a gente poder focar no luto na pandemia. Então, no hospital, nós temos eu e a Vanessa. Tá? A Vanessa é a mais atuante frente às famílias pacientes com Covid. Eu comecei agora a parte assistencial, porque anteriormente eu ficava só na coordenação. Tá? Então, como que funciona? Desde que o paciente ele entra no hospital, nesta pandemia, tá? Então, nessa pandemia, qual que é o nosso cenário? Nós temos um paciente que entra no hospital, e no momento que ele está dentro do hospital, ele perde qualquer contato físico com a sua família. O único contato que ele vai ter com a família é por uma ferramenta que a gente utiliza, que são as videochamadas ou as visitas virtuais. Aí a gente já faz um parênteses. Primeiro luto. Tá? O primeiro luto do quê? Das relações próximas, da personalização. Quem é que eu sou?
Eu sou o João, eu sou o José, que tinha uma vida, que tinha toda a autonomia para fazer as minhas escolhas até então. Eu entrei aqui, eu não vou ver mais ninguém. E dependendo da gravidade do meu caso, ninguém mais vai me ver. Inclusive, no meu velório, as pessoas não vão poder me velar. E nós vivemos numa sociedade onde as pessoas são muito visuais, né? Eu preciso ver, eu preciso tocar, eu preciso estar perto. Tá? Então, vamos lá. Então, esse primeiro luto, quando a pessoa entra no hospital em setor Covid, ou por confirmação ou por suspeita. Acabou o contato físico. Está lá em isolamento, e aí a psicologia entra para dar o primeiro conforto a eles e diminuição de estresse, de ansiedade, de inadaptação ao tratamento, no qual a gente faz a oferta da videochamada. Tá? O paciente que tem autonomia para estar com o celular em setores que se permite estar com o celular, ele fica e fala com a amiga na hora que ele quiser. Pacientes que, por qualquer motivo, não tem condições, aí a gente faz essa oferta a ele, oferta a família. Então, eu quero acolhimento frente ao luto, né, frente a essa ruptura de contato físico. Vamos diminuir um pouco o sofrimento e as fantasias, Sérgio. Porque você imagina, você deixou um parente seu lá no hospital, ele andou. Você não viu para onde ele foi, você não viu como ele está, você não viu se ele está bem, se ele está penteado, se ele está confortável, você não está vendo. Você está confiando no quê? No boletim médico que você recebe todo final do dia. O médico vai falar, olha, o seu fulano evoluiu de tal maneira, daquela maneira. Isso só. E quando você não vê, Sérgio, você dá espaço para todas as fantasias. E a nossa mente, ela é uma faca de dois gumes, né? Porque ou ela pode vir ao nosso favor, fazendo com que eu pense, ele está bem cuidado, eu posso imaginar que ele está num lugar agradável, ou não. Não, o meu pai ou meu parente está mal cuidado, deve estar com fome, não deve estar achando que eu abandonei. Que são as falas que a gente ouve muito. Né? Ele pensa que ele foi abandonado aí, né? E aí a gente faz essas videochamadas para que eles possam conversar. Tá? Para que isso aconteça, a gente faz um acolhimento psicológico antes, com a família e com o paciente, e um acolhimento psicológico depois. Fazemos a videochamada, cuidamos, acompanhamos. Então, diminuímos aí um sofrimento. Legal. E isso a gente vai concluindo até a alta do paciente. E... Só que não... Não, eu ia perguntar, tem alguma coisa que te marcou assim no meio desse percurso, tipo, quando você realizou um atendimento, principalmente aqui agora na pandemia, tanto intra-hospitalar ou extra-hospitalar, porque eu sei que psicólogo é muito solicitado, tanto intra e fora. Tivemos algum vizinho te procurou, alguém que você atendeu, alguém que você prestou socorro, e algo que te marcou no meio desse percurso todo? Em tudo que você tem feito? Muitas coisas tem feito? Sérgio, hoje a minha atuação é exclusiva ao hospital, tá? Eu não faço atendimento externo. Então, assim, dentro das vidas que a gente tem cuidado no hospital, marca muito. Me marcou muito uma senhora que ficou com a gente, eu acho que uns 80 dias, 90 dias. O marido, a gente tinha um projeto de enviar e-mail. Então, assim, o que a gente falava para vocês? Vocês podem enviar e-mails, que nós vamos entrar na UTI, mesmo que o paciente saia, mas nós vamos ler o e-mail para o paciente, porque a gente acredita que existe algo que vai despertar no paciente, vai concluir, e mal não vai fazer. E tinha esse marido, que eu fiz um atendimento por telefone com o marido, né, para dar um acolhimento, e ele falava assim para mim, Carol, ela gosta que cobre o pé dela. Carol, fala para eles, por favor, chamarem ela por tal jeito, porque é o jeito que ela gosta. E todos os dias ele mandava mensagem para essa mulher, mas todos os dias, Sérgio. E aí a Vanessa entrava no setor, fazia a leitura das cartas, a leitura das mensagens, e ela, 60 dias, 30 dias, 60 dias, e nada dessa mulher ter alta da UTI, quando ter alta não ter, ficou mais não sei quantos dias em enfermaria. E assim, um marido extremamente zeloso, cuidadoso, muito confiante no trabalho que está sendo ofertado,
mas assim, seja as minhas mãos junto aí com a minha esposa, né? Então eu confio que você vai fazer a ela o que eu faria. Então, quando a gente dá abertura, Sérgio, para qualquer familiar, para qualquer pessoa que tem sofrimento, principalmente na pandemia, eles se sentem extremamente acolhidos e amparados. Tira aquela concepção de tal ser um lugar frio, um lugar que as relações são isoladas, para não, eu estou me sentindo acolhido e pertencendo ao tratamento. Hoje eu atendi uma família, tá? Nós fizemos uma visita virtual a dessa família. Eles solicitaram para a gente fazer uma videochamada enquanto o pai estava entubado. No que nós fomos ao setor para fazer a videochamada, tinha acabado de ser entubado. E como que eu vou dizer isso para a filha? Eu não tenho autonomia, né? Aí eu só dei um retorno. Falei, olha, fulana, a gente vai poder fazer a videochamada depois que você tiver o boletim médico. Por quê? O que aconteceu? Eu falei, não, você vai aguardar, porque é procedimento. Aí, 2 minutos, ela ligou, conseguiu falar, viu que tinha sido entubado, e aí eu fiz esse acolhimento, esperei todo o procedimento padrão que tem que ser realizado, e aí hoje nós fizemos essa videochamada, Sérgio. É tão engraçado que a filha olhou para mim, na hora que a Vanessa, outra psicóloga, estava entrando, né? Porque na visita virtual ao paciente entubado, a gente não pode fazer que não seja dentro do hospital, até para preservar a imagem do paciente, né? Então, nós usamos os nossos aparelhos, tudo. No que a Vanessa foi entrar, ela virou para mim, a filha virou para mim e falou assim, queria tanto ser ela por 1 minuto, porque a Vanessa está junto com o pai. Então, assim, são pequenos detalhes, Sérgio, que a pessoa está ali desestruturada, ela está destruída. Por quê? Faz 5, 10, 15 dias que não vê o pai, que não vê a pessoa, né, o parente, e aí você recebe um acolhimento. E tantos outros. Graças a Deus, né, a gente tem bastante sucesso com as altas, né? E nos óbitos também a gente acolhe, e muitas famílias depois vêm agradecer muito. Vocês são os nossos anjos, vocês fizeram com que esse momento não gerasse tanto sofrimento. Olha, vou falar, o quanto a gente aprende, eu digo por mim, e eu acho que a Vanessa, né, como minha parceira, né, a gente aprendeu nessa pandemia, como a gente transformou a nossa atuação, que tem que ser algo humanizado, sim, mas a gente não pode engessar. E a gente tem que entender que cada um vai viver o seu luto de uma maneira muito particular. Legal. Outra pergunta, você acha que quando a gente fala de luto, né, principalmente nessa linha de perda de ente querido, pessoas mais próximas, na pandemia, você acha que tomou uma outra proporção? Ou o sentimento, a questão do sentimento, temos a questão da pandemia, eu sei que a questão toda do velório é envolvida, o conjunto do processo e tudo. Você acha que muda um pouquinho nos acolhimentos que você já realizou? Você acha que a resposta da família ou a reação da família é diferente ou mantém a mesma reação quando você atendia antes da pandemia e agora na pandemia? Sérgio, é completamente diferente. O luto que a gente vive hoje, primeiro que é um luto coletivo. O que é um luto coletivo? Um luto que mobiliza um número muito grande de pessoas. Nós estamos falando de um luto que mobiliza o mundo inteiro. Um luto de perda de autonomia, de sair de casa sem máscara. Um luto de perda de espaço de eu poder sentar e me aproximar de alguém. Então, a gente fala de um luto que envolve muita fantasia. Acaba não sendo um luto real, porque eu não vi o meu paciente definhar até morrer ou evoluir de uma maneira ruim. Eu entreguei o meu paciente andando e eu tiro o meu paciente poder ver. Então, o luto de agora, eu acredito, vai gerar muito mais doenças relacionadas a estresse pós-traumático, como para os profissionais da saúde também, porque as pessoas não conseguem concretizar o luto.
Então vai ficar sempre aquela fantasia. Mas será que eu enterrei? Quem eu enterrei era realmente meu parente? Eu não vi. Por mais que no hospital a gente tenha o processo de reconhecimento, tá? Onde o familiar ele pode reconhecer o corpo do paciente, tá? Mas fechou, lacrou, então você não viu mais. Assim, existe sim hoje esse luto que não se concretiza, diferente do luto de antes, que as pessoas tinham o velório com um tempo breve de processamento. Então, hoje a gente tem uma realidade que vai fazer com que doenças emocionais, doenças psiquiátricas, doenças psicossomáticas ganhem espaço daqui a um tempo. Principalmente quando a gente começar a conseguir respirar aliviado. Você, estou um pouco mais tranquila agora. E você acha que, como então seria o processo de superação e recuperação? Porque se a gente tem esse processo todo que a pessoa está passando, né? E depois que ela passar, como seria? Porque eu sei que neste momento que a gente está passando de pandemia e tudo, está bem difícil, né? Está bem complicado. O uso de máscara, todas as restrições que nós estamos seguindo. E como você acha que seria esse processo de superação e recuperação? Antes de você responder, quero cumprimentar aqui a Fabiana, que nos acompanha da Itália, né? Sempre está aqui com a gente no entrevistando, já faz parte do nosso quadro também. Lembrando, gente, vocês estão aqui amanhã, a gente vai receber a fonoaudióloga Dani Brito, ela vai falar sobre comunicação entre paciente, familiares, equipe e médico. Então, trazer um pouquinho também do conhecimento que ela tem com cuidados paliativos. Então, vocês estão vendo que a gente está fazendo links com todos os temas para que nós venhamos, sim, a manter um padrão aí no entrevistando. Por favor, Carol, o que você pode falar a respeito à questão da superação e recuperação? E como que a psicologia trabalharia essa questão? Agora, não entra diretamente no âmbito hospitalar, mas poderia ser extra-hospitalar. Como você acha que as pessoas poderão ou poderiam buscar ajuda para poder, sim, superar esses momentos que são difíceis? Para começar respondendo, eu vou dar um exemplo de uma situação que nós vivemos, que eu vivi, e que foi importante para a gente começar a pensar em superação. Como que eu falo, Sérgio, para um filho de 5, 6, 7 anos, que seu pai ou sua mãe foi e não volta mais? Se eu não posso levar a criança até o hospital, se não é indicado que eu leve a criança até o funeral, né, ou até o velório. Como explico? E aí entra a psicologia, mesmo dentro ou fora do hospital. A gente sempre orienta, Sérgio, que para a gente superar, a gente tem que, de certa forma, vivenciar aquilo. Então, vamos imaginar, eu perdi um filho, tá? Independente de pandemia ou não, e simplesmente nunca mais falei sobre o assunto. Isso é um luto negado que a gente fala. Um luto não vivenciado, porque finge-se que está tudo bem, porque eu não me permito vivenciar o sofrimento. É muito importante, Sérgio, que mexa nas roupas da pessoa, que veja o que era da pessoa, que vivencie aquela dor e aquele sofrimento, para que em um determinado momento você consiga encerrar o seu ciclo. Então, aquele menino de 5, 4 anos, que em um momento dele entrou extremamente sem nenhuma comorbidade dentro do hospital e morreu. Tá? A minha orientação à mãe foi, faça uma cerimônia para valorizar, para homenagear o pai, coisas que esse pai goste, tá? Para que o filho entenda, olha, foi importante, foi uma passagem, mas agora encerrou. Porque, Sérgio, se de repente um pai, uma mãe, um irmão, um filho some simplesmente, como fica a mente da criança? Como fica a mente do ser humano? Eu passo até um link em consultório quando a gente orienta pais que costumam a não falar verdades para filhos. Tipo assim, o pai tem que sair para trabalhar, em vez de estou indo trabalhar, o pai fala assim, vai até ali, a hora que a criança volta, o pai sumiu. Gera muita fantasia. Então, entenda o seguinte, você nunca vai ver aquela pessoa. Só que, se eu falar numa linguagem técnica, a criança não vai entender. Uhum. E a criança
sentir culpa pelo que aconteceu com o pai, com a mãe. Então, é importante que, olha, o seu pai não vai mais voltar. Por quê? Você vai usar a linguagem que você achar mais adequada, tá? Seu pai foi morar no céu, foi morar com o vovô. Eu vou fazer uma homenagem para que a gente possa se despedir. Essa é uma estratégia. Tá? Outra estratégia é estimular a superação, é incentivar, tá? Então, a minha irmã perdeu o marido, ou perdeu um filho, de Covid, de não Covid, o que quer dizer? Vamos mexer nas coisas, vamos abrir o guarda-roupa, vamos olhar. E esse momento, Sérgio, vai ser de muita dor. Mas, assim, vai ser um dos momentos que a gente compara ao momento que fecha o caixão. É aquele momento que você tem a certeza que você nunca mais vai poder olhar para aquela pessoa. Então, assim, você precisa vivenciar, precisa se permitir chorar, relembrar, para que você consiga superar e fechar o ciclo. E, geralmente, as pessoas, elas não querem vivenciar isso, porque se eu mexer naquilo, eu vou ter que aceitar que a pessoa não volta mais. Então, eu preciso sim, tá? E não tem problema nenhum de recomeçar. Não tem problema nenhum de você se reiniciar, de se reinventar. Mas você precisa vivenciar o outro. Porque senão o seu corpo vai adoecer. E aí você vai começar a apresentar as somatizações. Aí você vai começar a ter, né? As dores de cabeça, as dores de estômago, as insônias, né? E tantas outras patologias aí e sofrimento que a gente vê manifestado no corpo. Então, para superar, a gente tem que vivenciar. Vivenciando, não tem um tempo certo para isso. Tem gente que em 3 meses está conseguindo retomar a vida. Tem gente que 1 ano. Tá? O que a gente tem que considerar está prolongando-se demais a ponto de interferir na vida da pessoa, qualquer luto que seja. Uhum. Tá? Eu namorava com a pessoa, eu separei, a pessoa me largou, fazem 8 anos que eu guardo a camiseta que eu ganhei no primeiro mês de namoro. Tem alguma coisa errada? Carol, Porque eu dar algo. Carol, falando esses exemplos que você está trazendo, eu dei aula para uma senhora no Rio de Janeiro. Eu vou tentar trazer o exemplo para fazer a pergunta. Às vezes, não sei se isso pode ser também um luto ou algo que veio juntamente ao processo de perda. Ela fumava. Só que eu fiz uma pergunta para ela: por que você fuma? Ela me respondeu: olha, nem eu sei por que eu fumo. Aí eu perguntei: quando que você começou a fumar? Ela me falou: comecei a fumar quando meu marido morreu. E aí, nesse processo, eu dava aula para ela. E aí ela me perguntou: você não curte muito cheiro de cigarro? Eu falei: eu não gosto muito, né? Me incomoda um pouco. E ela começou a fumar do lado de fora, né? E depois voltava para aula. E só que no meio desse percurso, eu dei aula para ela durante 1 ano. Até o final do ano, ela parou de fumar, né? Só que eu queria perguntar, porque já fazia alguns anos que ela vinha fumando e talvez por essa circunstância que, como eu dava aula para ela com muito, mas era uma aula de forma intensiva, e ela parou. Você acha que ela começou com esse hábito de cigarro, foi algo relacionado ao luto? Ou pode ser um hábito, uma estratégia que ela encontrou para poder suprir algo? Sei lá, não sei se você entendeu a minha pergunta. Porque ela relacionou o uso dela, do cigarro, com a morte do marido. Será que existe essas situações? Eu comecei a fazer tal coisa devido a... Isso pode ser também considerado como uma forma de luto ou não? A gente pode considerar isso, Sérgio, como substituição. Eu substituí o prazer que eu tinha, que era a companhia do meu marido, por pelo prazer que é levar o cigarro na boca e, numa visão da psicanálise, satisfazer a nossa oralidade, que é a satisfação oral. E tem pessoas que acabam comendo, fumando, ou falando, ou levando para qualquer lado. Então, às vezes a gente não considera luto, tá? E a gente precisa entender o contexto todo dela e por que ela relacionou isso à morte do marido. Mas é muito mais indicativo a gente dizer que isso é uma substituição, tá? Bom, pensa naquelas pessoas
que a partir de agora eu vou, sei lá, parar de beber, e aí começa desesperadamente trabalhar ou alucinadamente pedalar. Tudo que é em excesso, lembrando, não é saudável, tá? Então, assim, é uma substituição, é uma busca de prazer, é uma busca de sentir-se confortável, tá? Mas, assim, para a gente explicar ou entender a história dela, a gente precisaria ter mais informações. Mas eu diria mais Uma que é substituição. substituição do que... Ah, legal. Gente, se você tiver uma pergunta, pode colocar. Vou ler agora a pergunta que eu acho que foi a Ana que fez, colocou. Como a banalização da pandemia interfere no lidar com o luto das pessoas? Então, a gente tem que entender que as pessoas... vamos falar do Brasil, né? O brasileiro, ele é imediatista. Quero ter prazer, eu quero ter satisfação. Deixe as consequências, eu vejo depois o que nós vamos fazer. Me chamou muito a atenção essa semana, e eu acho que eu consigo fazer um link aqui. Eu li uma notícia que tinha uma youtuber que não tem estado grave após ter participado de aglomerações no final do ano e filmado essas aglomerações e gritava: eu quero mais aglomerar. Ah, fiquei sabendo. Eu não vi o vídeo ainda, mas fiquei sabendo. Uhum. Então, assim, e ela estava, eu não sei se ela foi a óbito, eu não sei a evolução dela, mas eu sei que isso me chamou a atenção, porque enquanto ser humano, isso desperta uma indignação, né? E uma certa revolta nas pessoas. Olha, ela está colhendo o que ela plantou. Por isso que daí banaliza-se o luto que esta família está vivendo frente a ela. Tá? Ela foi inconsequente? Ela foi inconsequente. Como todas as pessoas que estão no bar uma hora dessas. Como todas as pessoas que estão em rave, em festas clandestinas uma hora dessas. Tá? A diferença o luto é de quem fica, tá? E não dela, porque ela está sofrendo, a gente não sabe se ela vai sobreviver ou não. As pessoas que ficaram acabam sendo respingadas, vamos dizer assim, pela inconsequência dela. Então, essa banalização faz com que se desrespeite o luto da família. Então, quando alguém daí coloca lá numa rede social, bem feito, ela procurou, tá tudo bem, a gente sabe que no senso comum, ela não respeitou o isolamento, mas a família dela, as pessoas que são os afetos dela, acabam sendo desrespeitados por conta dessa banalização. E é uma pena. E isso tem acontecido muito. Ah, bem feito. Você procurou. Quem procura, acha. Tá, tudo bem. Você procurou, você achou. Mas a consequência só afetou você ou não? Verdade, verdade. Pessoal, a Carol Mazon está aqui com a gente, conversando sobre o luto. Ela já abordou outro tema aqui com a gente. Se você puder, depois dessa live, pode ficar aqui. Primeiro, encher ela de corações para que ela volte mais vezes. E se você puder assistir a live que a gente teve sobre relações abusivas. Então, ela está trazendo muitos esclarecimentos naquela live e hoje ela voltando aqui, falando sobre luto na pandemia. Se você tiver perguntas também, não deixe de colocar aqui, para que nós venhamos a participar juntamente com vocês aqui no nosso quadro Entrevistando. Lembrando que o Entrevistando é aberto, um quadro aberto onde a gente traz vários conteúdos para poder compartilhar com vocês e um espaço também de interação e interatividade. E muitas pessoas vão passar por aqui, tá bom? Amanhã a fonoaudióloga Dani Brito estará aqui com a gente, vai falar sobre relações, a comunicação entre médico, equipe, paciente e familiares. Gente, é um tema muito bom para vocês entenderem um pouco como que isso funciona e ela trabalha com cuidados paliativos, tá bom? São vários assuntos na cabeça, então a gente tem que ir buscando. Então pode encher-se de coração assim para a Carol, para que nós venhamos sim a compartilhar até esse momento. Carol, a nossa live está chegando quase ao fim, temos aqui uns 15 minutos para a gente fechar, cumprimentando aqui o Anderson Adalberto, meu amigo que entrou agora, trabalhou com a gente lá no Hospital Ouro Verde, ele é engenheiro, né? Engenheiro em tecnologia, alguma coisa assim. Bom, vamos lá. A outra pergunta que eu tenho aqui, quais seriam os conselhos? Na verdade, eu queria perguntar se tem algum profissional, eu sei que a psicologia atende
essas questões. Tem também a psiquiatria também, acredito que eles também trabalham, atendem também pessoas que, através do luto, acabam desenvolvendo alguns outros problemas que necessitam de atendimento imediato, até para uso de medicamentos. Mas precisa se especializar para poder atender especificamente pessoas que sofrem de lutos assim de forma mais intensa? Tem alguma categoria dentro da psicologia? Vocês atendem? Eu quero atender esse pessoal. Você vai procurar fulano. Não, eu atendo mais esse tipo de situações. Existe ou não? Ou estou fazendo uma pergunta, é, puder esclarecer? Ó, não existe. Eu quero mandar um beijo, porque tem uma galera de Araras Que assistindo, viu, legal! Então Sérgio? passa os nomes aí, a gente manda para todo mundo de Araras aí. Ó, tem o Vitor, tem a minha mãe, tem a minha filha, tem uma amiga nossa, que é a Isabel Masson, tem a tia de uma amiga da minha filha. Olha, o pessoal, tá? Tem o meu primo, que é o Vitor Assunção, tem o pessoal que tá entrando e tá acompanhando aí. Então, a gente está conseguindo ampliar, romper barreiras, né, Sérgio? Nós estamos só para Que Campinas, bom! né? Estamos para quem quiser. Exatamente. Deixa eu ver aqui o que a Marcela Chiari, que é colega, parceira enfermeira, colocou. Boa noite, Sérgio e Carol. Gostaria de saber qual é a maneira mais adequada de comunicar e acolher os entes queridos no momento do comunicado do falecimento. Vou responder, então, a Marcele, e depois eu respondo a sua. Perfeito. Tá? Marcele, não existe uma receita. Eu devo fazer dessa forma. Porque, geralmente, quem vai dar a informação do óbito é o médico. Tá? Nós, enquanto psicólogos, fazemos o acompanhamento, porque tem muitas famílias que não conseguem, a partir do momento que o médico fala assim, olha, infelizmente, o fulano foi a óbito, a família não vê mais nada. A pessoa fica fixada na palavra óbito. Então, o médico vai explicar o que aconteceu, vai explicar os motivos que levaram o paciente ao óbito, mas nesse momento a família não ouve mais nada. Você pode falar qualquer língua que dificilmente algumas pessoas da família vão entender. Então, é muito importante sempre ter muita clareza. Tá? A minha orientação, tá? É ser muito franco, muito honesto, não ser seco, tá? Explicar o procedimento, explicar o que houve, e aí introduzir o óbito, né? Porque não adianta a família sentar ali na minha frente, oi, eu sou doutor tal e seu paciente morreu. Oi, como assim? Né? Eu preciso acolher, preciso me apresentar, preciso explicar o que estava sendo feito. E aí sim, veio a óbito. Geralmente, a partir desse momento, gente, ninguém ouve mais nada. Um ou outro da família que estão um pouco mais centrados, ou que tem um mecanismo de defesa que faz com que eles fiquem mais centrados, conseguem sim acompanhar o procedimento. Tá? Então, a maneira mais correta, a maneira que, na minha concepção, é a mais humana, é essa. Tá? Você usar uma linguagem que a pessoa compreenda, você explicar, e aí, no final, você chegar à informação do óbito. Porque entendendo que, a partir de agora, alguns podem não ouvir mais o que está sendo dito. Legal. Será? Acho que é isso, Sim, né? sim. Mas, bom, a Marcela está aqui acompanhando a gente. Ela está, se não me engano, desde o primeiro entrevistando aqui. Então, a gente está indo para o 20º, se não me engano. Que bom. E a Carol respondeu sim a sua pergunta. Então, vamos lá, Carol. Qual a área... Porque agora eu vou correr com as minhas 3 últimas perguntas. Qual a área que fica nesse acolhimento, né? Ó, a gente tem, dentro da psicologia, a tanatologia, que é o estudo da morte, tá? Então, eu posso buscar a especialização para o estudo da morte. Mas tem psicólogos que vão especializar-se, sim, para trabalhar com luto. Quando eu trabalho com cuidados paliativos, de certa forma, que é o tema de amanhã da Dani, sim, né? Que eu não a conheço pessoalmente, mas ouço falar muito bem dela. Quando você fala em cuidados paliativos, você está falando em luto. Processo de elaboração de perda de vínculo. Né? Então, existem, sim, profissionais
que buscam estudar mais a fundo o tema para poder abordar. Todo psicólogo, ele recebe uma formação generalizada, generalista. Ele pode atender tanto criança, adulto, idoso, mas quando ele identifica-se dentro de uma área, é indicativo, sim, que ele busque estudar para que ele conheça as melhores técnicas, as melhores estratégias para lidar e tratar com o efeito mais pontual. Ah, legal. Carol, outra pergunta. Quais conselhos você daria para as pessoas que neste momento estão passando por luto? Aí eu queria até dividir o luto de perda de ente querido e também o outro luto também, que a pessoa perdeu um emprego, a pessoa perdeu algo que gostava muito, que nesse momento está em sofrimento. Quais seriam os conselhos que você poderia assim dar, tentando dividir, né, pessoa que perdeu uma pessoa querida e o outro luto que você conseguiu explicar muito bem aqui? Primeiro, Sérgio, a gente não pode desconsiderar o sofrimento de ninguém por perda de nada. Eu perdi, eu perdi uma planta, um cachorro, eu perdi tantas coisas que a gente perde no dia a dia, né? E a sociedade ou o grupo que a gente está inserido espera que a gente tenha uma ação muito rápida. Ai, não, eu já estou bem, bola para frente, que é o que a gente sempre vai ouvir. Toca a sua vida, vai vir outra coisa melhor. Sim, vai vir outra coisa melhor, vão vir outras oportunidades, vai vir outro tempo melhor, vai vir outro relacionamento melhor. Ou, com o tempo, você vai conseguir acomodar dentro de si a ausência daquela pessoa que perdeu. Mas, assim, não desvalorize o seu sofrimento. Então, eu perdi, eu preciso entender o que aquilo representava para mim, tá? Para que eu possa canalizar. Tá? E eu não posso me cobrar, porque eu, Karine, tenho uma reação. Você, Sérgio, tem outra. Você, em 2 dias, consegue acordar, levantar e falar, eu vou tocar minha vida. Eu, em uma semana, consigo ficar de cama, ou só depois de uma semana que eu vou reagir. Então, importante eu entender. E validar. Eu estou sofrendo? Tudo bem de eu estar sofrendo, não é problema. Eu não preciso ter vergonha e nem me sentir fraco porque estou sofrendo. Eu tive uma perda, eu tive uma ruptura de vínculo, de laço, e isso é normal, porque eu preciso adaptar o meu organismo, tá? E os meus componentes mentais para que eu entenda que eu vou reorganizar minha vida para que ela conduza-se de outra maneira. Tá? Percebi, validei que eu realmente estou sofrendo. Enfrentar, Sérgio. Enfrentar. Se é morte, é mexer nas coisas da pessoa. É sentir o perfume que a pessoa usava, é mexer no guarda-roupa da pessoa, é ouvir a música, é ver vídeos que tem a pessoa. Porque você vai materializar uma despedida, de certa forma. É um momento que você vai estar assim, vamos fechar os ciclos. Quando eu estou falando de emprego, vamos pensar no emprego. Eu perdi o emprego, tá? A gente perde o emprego por uma série de fatores. É você se avaliar enquanto profissional. O que eu poderia ter feito diferente? Porque a gente sempre pode fazer diferente. Tá? O que eu vou fazer daqui para frente? O que eu aprendi que eu tive de aprendizado nisso? Como eu era antes de entrar no emprego e como eu sou agora. Relacionamento afetivo, Sérgio, é a mesma coisa. Não adianta eu ficar buscando culpado. Mas se ele tivesse sido diferente, se ele tivesse acolhido minha família nos jantares que a gente fazia, não tem culpado. Tem uma relação que não deu certo. Então, o que eu posso fazer daqui para frente para que as minhas escolhas sejam diferentes? Ou para que eu evite sofrer. Porque ciclos repetidos sempre são colhidos os mesmos resultados. Então, é importante nos grupos, e não de morte, eu avalie minha participação, para que eu possa mudar o que eu quero colher ou como eu quero viver
Legal, legal. Pessoal, vocês estão gostando aqui da participação da Carol? Pode colocar corações para ela, isso aí. E se você está gostando, coloca aí eu. Vamos ver se a galera vai interagir. Coloca aí eu tô gostando, tudo tal. Se tiver alguma pergunta, você pode fazer também, porque a gente está chegando no final da nossa live. Carol, você tem alguma consideração, alguma coisa, algumas últimas palavras que você pode colocar aqui nessa live de hoje? E mandar um abraço, beijo para as pessoas que você de Araras, Campinas, Espanha. Isso aí, a galera colocando eu, isso aí, bacana, vou interagir mesmo. Campinas, Arara, hoje o nosso amigo que nos acompanha da África do Sul não entrou, mas acredito que ele vai assistir depois. Então, para todo mundo que está nos vendo, acompanhando lá de Vitória, Espírito Santo, aqui Campinas, Brasil, Brasília, se você puder fazer um encerramento, um fechamento aí de hoje. E também manda um abraço para sua mãe, né, que está nos assistindo aqui. E se puder fechar, para que nós venhamos já a concluir a nossa live de hoje. Lembrando que amanhã teremos uma live com a Dani Brito, a partir das 7 horas. Imperdível também. Você pode convidar a galera que puder entrar aqui com a gente. Vamos lá, Carol, por favor. A gente tem que entender que a nossa vida ela é feita de ciclos. Todo ciclo tem um início, um meio e um fim. Pode ser que seja um ciclo curto, tá? Ou pode ser que seja um ciclo longo. O que a gente precisa aprender nisso tudo, até para a gente aprender a lidar com os nossos lutos, tá? O que eu tenho contribuído para que as coisas aconteçam de uma maneira saudável na minha vida. E quando eu digo saudável, é emocionalmente saudável, tá? O quanto as minhas escolhas estão contribuindo para que o fechamento dos meus ciclos sejam saudáveis, tá? Porque quando eu fecho um ciclo, eu entro num processo de luto. E mesmo que seja um luto rápido, um luto simplesmente transitório, tá? Porque aí a gente vai começar a entender o porquê a gente lida com as coisas da maneira que a gente lida e o porquê a gente tem os resultados dos ciclos, às vezes sempre da mesma maneira, e que acabam incentivando, estimulando sofrimento e dor, tá? Luto, a gente tem vivido uma etapa de muito sofrimento, que eu, enquanto ser humano, enquanto profissional da saúde, eu digo que assim, eu entrei na pandemia de um jeito, eu vou sair de outro, porque a gente tem um olhar muito mais minucioso, tá? Aos pequenos detalhes. O fato do paciente estar com a cabeça virada para a direita e não para a esquerda, isso gera sofrimento na família. Então, o quanto nós somos vulneráveis e nós precisamos respeitar a dor e o sofrimento do outro. Mesmo quando o outro é aquele que chega na porta do seu consultório ou em qualquer outro lugar te xingando, te ofendendo, porque muitas vezes, a maioria das vezes, não é para você, Caroline, seja enquanto ser humano, mas para a situação que a pessoa está vivendo. Então, gente, vamos cuidar da nossa saúde mental para que a gente não adoeça. Vamos avaliar sempre as nossas escolhas e as nossas condutas para que a gente consiga identificar e crescer em cada luto que a gente vai viver. Sim. E nós vamos nascer e vamos viver quando está cheio dos lutos. Né? Obrigado, Carol. Pessoal, você que quer que a Carol volte aqui com outro tema, colocar eu. Eu acredito que a gente vai tentar pegar um outro tema, né, com a Carol em maio, mas dependendo do assunto, que eu acredito que a gente vai tentar bolar isso ainda, a gente vai voltar antes de maio. Eu acho que em fevereiro a Carol vai voltar com outro assunto, provavelmente, para que nós venhamos sim a trazer, talvez dar seguimento com relações abusivas. Eu gostaria muito que a gente desse seguimento com relações abusivas, porque foi um dos assuntos que muitas pessoas pediram, né? E algumas acompanharam e outras não assistiram diretamente ao vivo, mas a gente vai pegar dentro desta linha de relações abusivas. Até um amigo que não chegou a ver a live, ele só viu o post, ele já me parabenizou. Pô, cara, achei fantástica, achei fantástico o tema que vocês escolheram, relações abusivas. Então a gente vai tentar pegar na mesma linha e se der tudo certo, a gente vai programar para fevereiro, nas primeiras semanas de fevereiro, tentar voltar nesta linha de live para que nós EAD, aguentaremos mais uma vez?
Bom, não entendi essa pergunta. EAD, aguentaremos mais uma vez? Não entendi essa pergunta. Será o ensino à distância que você quer perguntar? Não entendi. Bom, vamos lá. Então, gente, tem gente colocando... Carol, muito obrigado mais uma vez. Abrilhantou a nossa live, como sempre, com o seu conhecimento, com a sua paciência, com o seu acolhimento. E quero agradecer, muito. E acredito que também as pessoas que estão do outro lado também assistindo estão agradecendo. Pessoal, como eu digo, esse é um espaço de interatividade. A intenção de ter o entrevistando é... EAD, aguentaremos mais uma vez. Eu não sei se... Eu sei que agora a pessoa está fazendo uma parte estudando, presencial e uma parte à distância, revezando na sala de aula. Acredito eu, se a questão é ligada ao ensino mesmo, Mas aí, mas eu vou tentar ver, vamos ver se vai ser à distância ou vai ser tudo presencial. Tudo vai depender da imunização e tudo tal. Quem está entrando agora é a Alexandra Carline, que vai voltar também na primeira semana de maio, isso mesmo. Ela fez uma live sobre a residência multiprofissional, ela vai voltar na primeira quarta-feira de maio. Já está agendado, lá também tem uma carteirinha aqui com a gente, igual a Carol, só que a Carol acho que vai voltar um pouquinho mais cedo, que é fevereiro, para a gente dar seguimento na questão de relações. Carol, muito obrigado, gratidão pela sua presença, e como a gente inicia a nossa live com música, isso aí, parceira, a gente finaliza também com a música. Você quer falar mais alguma coisa? A minha sugestão, até para a gente, de repente, fechar o nosso próximo tema de fevereiro, é que as pessoas mandem para você o que elas gostariam de saber, porque a gente poderia fazer uma live para responder essas perguntas. Exatamente. Tá? Eu vou fazer isso. Pessoal, depois eu vou colocar uma caixa de perguntas lá nos meus stories. Coloquem lá sugestões de tema que vocês gostariam. A Dani Godoy entrando na live. Oi, Dani, tudo bem? Como você está? Que bom que você está aqui com a gente. Então, vou colocar ali uma caixinha de sugestões de tema de live que a Carol pode vir a abordar. Quem não assistiu a live sobre relações abusivas, eu recomendo, voltem lá no IGTV ou no meu canal YouTube, está lá salvo. E também esta live de hoje, Luto na Pandemia, daqui a pouco vai estar tanto aqui no IGTV e também lá no nosso canal YouTube. Beleza, pessoal? Gratidão. Então vai ter a caixinha lá de sugestões de temas. Não adianta colocar aqui porque não vai aparecer no vídeo, tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Carol, é nóis. Boa noite a você e para todo mundo que nos acompanha, que nos assistiu aqui. Gratidão. Professor Sérgio agradece. A gente finaliza essa live de hoje e até amanhã a gente vai receber Dani Brito. A gente vai falar sobre relações paciente, médico, equipe e familiares. Te vejo lá. Até mais. Muito obrigado. Gratidão. Tchau, gente. Obrigado a todos por participar. Até mais.